Bom dia, alunos do quinto ano. Preparados para mais uma videoaula? Hoje, a nossa videoaula é de Geografia. Nós vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre região Nordeste. Hoje, nós vamos falar sobre variações linguísticas, turismo e manifestações culturais. Esses assuntos se encontram nas páginas 88, 89 e 91 do nosso livro de Geografia. Então, sem demora, vocês peguem aí, o livro de vocês para estar acompanhando juntamente com a Pro a explicação, a leitura do assunto para podermos aprender mais um pouquinho sobre a nossa região. Então, vamos lá. Vamos começar falando sobre as variações linguísticas. Existem, entre os estados brasileiros, variações linguísticas que lhes são peculiares. No caso da região Nordeste, temos linguagens específicas dos estados, tanto na zona rural como na zona urbana. Então, entre os estados do Brasil, existem variações linguísticas, ou seja, das falas, das palavras, que são peculiar, ou seja, é característico de cada estado. E aí nós temos a diferença também entre a zona rural e a zona urbana em cada estado. Muitos termos usados pela população da zona rural refletem a linguagem dos nossos antepassados escravos. Voz-me ser, promode, sou doutor, etc. Muito frequente no cordel. É importante conhecer essas variações e respeitar o modo de falar de cada um. Nem todas as variações linguísticas têm o mesmo prestígio social no Brasil. Tem umas variações linguísticas, umas palavras que não são tão ditas assim cultas, não tem um valor social. Basta lembrar de algumas variações usadas por determinadas classes sociais ou regiões para perceber que há preconceito em relação a elas. Então, certas palavras, quando são ditas, elas não são bem vistas, demonstram até como se a pessoa não tivesse tanta cultura, não soubesse se expressar bem. Variações linguísticas, continuando. Conheça algumas variações linguísticas. Mangar quer dizer zombar. Aperreado, angustiado. Oxente, interjeição que demonstra espanto. Bigu, carona. Vote, interjeição de desprezo ou repulsa. Ixi Maria, interjeição de espanto, contraindo a expressão Virgem Maria. Jerimum é abóbora. Macaxeira é a mandioca, Algumas pessoas também chamam aipim. Canjica, também conhecido como curau de milho. Laranja cravo, mexerica, ou muitas vezes nós chamamos também de tangerina. Diante de tantas variedades, é importante saber que não existe a mais correta, e sim a mais adequada a cada contexto. Turismo. Vamos conhecer um pouco mais do turismo da região Nordeste. O Nordeste é procurado para diversos tipos de turismo. O litoral é o principal atrativo. Oferece milhares de quilômetros de praias tropicais, areias brancas e águas mornas, muitas das quais ainda pouco exploradas, então não são tão visitadas, não são tão habitadas. São 300 dias de sol por ano. Então, entre 365 dias no ano, 300 são de sol. Então, só 65 dias que chovem, em média. O patrimônio histórico e cultural também é muito rico, evidenciando-se as cidades coloniais de São Luís e Olinda, consideradas patrimônio histórico da humanidade. Sobressai ainda Salvador, primeira capital do Brasil, com sítios históricos recuperados, assim como o Recife, em Pernambuco,
área que foi dominada por holandeses no século XVII. A cultura nordestina é um atrativo para o turista. Então, a nossa cultura aqui do Nordeste é o que atrai muitas pessoas a virem aqui para a nossa região conhecer, né? Ver de perto a nossa cultura, as coisas tão faladas da nossa região. Em cada estado, há danças e hábitos seculares preservados. As rendas de bilro e a cerâmica são as formas mais tradicionais de artesanatos. As festas juninas em Caruaru, Pernambuco, e Campina Grande, na Paraíba, são as mais populares do país. O carnaval continua sendo o evento que mais atrai turistas, especialmente para Salvador, Olinda e Recife. Cada uma dessas cidades chega a receber 1 milhão de turistas nessa época. Então, nós aqui, né, temos bem próximo Salvador, e nós vemos, né, que é uma festa que atrai milhares de pessoas, né, passada aí na televisão, a nível nacional, para todo mundo ver. Outro grande destaque nacional e mundial é Fernando de Noronha, com suas maravilhosas paisagens e seu mar cristalino. É um lugar lindo, a água linda, limpa, né, para poder se ver. Local que abriga os golfinhos saltadores conhecidos em todo o mundo. Destaca-se também o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, um complexo de dunas, né, aquelas areias, rios, lagoas e manguezais. Na Bahia, encontram-se a Costa do Sauípe, maior complexo turístico do Brasil, e o Arquipélago dos Abrolhos, que possui excelente área para mergulho livre, além de atrações como a temporada das baleias jubarte, que se inicia no mês de julho. Então, as baleias, né, nessa época, é fácil de poder se ver, né? Como diz aí, a temporada, elas atraem as pessoas para, nessa época, para poderem visitar, né, Abrolhos e poder ver mais próximo ou poder, mesmo que de longe, visualizar as baleias. No Piauí, encontram-se os parques nacionais, Sete Cidades, Serra das Confusões e Serra da Capivara, com formação rochosa e pinturas rupestres, além de seu litoral ao delta do Parnaíba. Outros destaques são o maior cajueiro do mundo e o Forte dos Reis Magos, ambos no Rio Grande do Norte. Aí nas imagens nós podemos ver Fernando de Noronha, em Pernambuco, um dos maiores polos turísticos do país, Genipabu, no Rio Grande do Norte, e Cabedelo, na região metropolitana de João Pessoa. Paraíba é uma das principais atrações do Nordeste. Manifestações culturais. Folclore. A cultura popular da região Nordeste é resultado da miscigenação das culturas europeia, africana e indígena de todo o começo da história do nosso país, né? O folclore nordestino é riquíssimo e se manifesta por meio de muitos elementos, como artesanato, a culinária, as danças, as festas típicas, os ditados populares, as crendices, as lendas, etc. Danças e festas populares: maracatu, frevo, caboclinho, baião, forró pé de serra, coco, chachado, missa do vaqueiro, vaquejada e a Paixão de Cristo em Pernambuco. São elementos ricos da cultura popular. Então, tanto as danças como as festas famosas da nossa região atraem as pessoas para virem visitar e conhecer a nossa região. Não poderíamos falar na região Nordeste sem falar nas comidas típicas. Os pratos típicos. Na culinária nordestina, há uma grande diversidade de pratos típicos, como feijoada, galinha de cabidela, carne do sol com feijão verde e uma grande variedade de pratos feitos com milho, coco e mandioca.
O Nordeste é a região que mais consome crustáceos, como caranguejo, aratu, marisco, siri, sururu e unha de velho. Essa variedade resulta, em grande parte, dos manguezais próximos ao mar e do próprio mar, que fornece lagosta e camarão. Lendas. Tradição popular em que os fatos históricos são alterados pela imaginação do povo. Algumas lendas populares: Saci-Pererê, Caipora, Iara, Boitatá, Curupira, lobisomem, etc. Nós sabemos que as lendas são histórias, né, que fluem da imaginação do povo e que acabam, né, sendo assim uma tradição popular. E na nossa região nós temos várias, entre essas aí que nós citamos. Então, nós encerramos aqui nosso assunto sobre a região Nordeste. Espero que vocês tenham entendido, compreendido e aprendido um pouco mais sobre a nossa região, tão rica em cultura, né? Em áreas para se conhecer, festas, danças, e logo após vocês responderão a atividade. Mas se tiver alguma dúvida, chama a Pro, pergunta a Pro, tá certo? Super